Diante dos desafios que Deus tem colocado na nossa frente, nós precisamos acreditar, né, que a garantia de que tudo vai acontecer. Em outras palavras, a maior garantia que nós precisamos para viver esses sonhos é simplesmente a presença de Deus na nossa vida. Porque se Ele estiver conosco, todas as coisas nos serão acrescentadas. É assim que eu acredito. Se Ele for, colocado em primeiro lugar, se nós tivermos a graça, né, de colocar a presença de Deus como nosso maior objetivo, como nosso maior alvo, eu tenho certeza que o Deus que prover tudo vai estar conosco, mesmo quando a nossa conta bancária não esteja lá tão rechonchuda assim. Eu acredito que aquele Deus de Isaías 53 vai se manifestar quando os diagnósticos baterem na nossa porta, tentando nos desanimar, e nós vamos lembrar, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, nós não precisamos nos justificar para ninguém, porque é Deus quem nos justifica. Agora olha o que é que diz o Salmo 121, diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Vamos repetir? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Você sabe por que o salmista colocou, essa expressão, elevo meus olhos para o monte? Porque nessa época na qual ele vivia, os deuses, os postes ídolos, os objetos de adoração eram colocados nos altos dos montes, e ele colocou essa expressão não porque faltava para ele, algum refúgio, mas porque ele olhava para o monte, ele via que nada daquilo que estava ali colocado trazia segurança para ele, nada daquilo, ele não buscava Deus por falta de opção, mas ele acreditava que Deus era a única opção para ele. E olha só o que ele termina dizendo, nos próximos versículos, diz assim: Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à tua direita. De dia não te fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Quantos acreditam que esse salmo foi escrito para você? Diga assim: eu tomo posse dessas palavras para a minha vida. Quando eu clamar ao Senhor, que não vai vir, daquilo que é lógico, não vai vir daquilo que o homem acredita, não vai vir do dinheiro, vai vir apenas da sua mão estendida sobre as nossas vidas. E quando você vai para Mateus 28, 20, aí você vê aquele texto que para mim é o texto que mais produz segurança. Diz assim: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação do mundo. Essa certeza de que Deus está conosco, de que Ele virá em socorro, de que Ele não dorme, de que Ele não cochila, que debaixo das suas asas eu posso estar seguro. Isso me deu, algumas chaves que eu queria repartir com vocês nessa noite. A primeira delas é que quando essa declaração que nós fizemos se tornar uma convicção dentro de nós, o medo vai embora, mesmo que as coisas ainda pareçam incertas. Gente, só quem está perto sabe as notícias que os nossos ouvidos escutam, quando a gente está conduzindo esse projeto. As coisas que se apresentam diante de nós, vai embargar, não vai conseguir, e aí eu olho
sabe, para dentro de mim e eu percebo uma paz. E eu percebo uma segurança, e essa segurança não está em nada que não seja a presença de Deus em nossas vidas. Ele está conosco. Olha bem para o seu irmão e diga assim: ei, essa é a tua maior segurança. Esse é o teu maior refúgio. Ele nunca deixará de estar ao seu lado. Que essa declaração se torne convicção, se torne verdade dentro de você nessa noite. Porque muitas vezes notícias nos aparecem: perdeu o emprego. E daí? Ele está comigo. Travou o documento ali em algum lugar, sabe? E a gente tenta desesperar, mas aí a gente percebe que quem está conosco é maior do que aquele que está no mundo, sabe? E a gente consegue, sabe, expressar uma verdade, sabe, que é muito além daquilo que a gente pode explicar. Quando você crer que Deus estará lá, sempre, em todos os momentos, você recebe uma tranquilidade e uma segurança que nada nesse mundo pode comprar. Nada nesse mundo, Deus sempre estará lá. Bota a tua cara de profeta aí, aquela, sabe, de filho de Deus, diz assim: eu te digo assim, diz para alguém, eu te digo assim, Deus sempre estará lá. Nos teus momentos de luta, Ele vai estar lá. Nos teus momentos de alegria, Ele estará lá. Nos momentos de dificuldade, Ele estará lá. Nos momentos de angústia, Ele estará lá. Só os que creem, dá um brado de alegria nessa noite. Eu acredito assim, querido. E é por isso que eu não tenho medo de desafio. Quantos aqui tem medo de desafios? Poxa, só tem corajoso aqui, não é? Só tem corajoso aqui. Eu tenho certeza que diante de algumas coisas aí você treme, né? Porque por mais que você não perceba, não significa que Ele não esteja lá. Por mais que você não consiga ver, isso nunca significa que Ele não está ali. Às vezes você pergunta: por que Deus parou de falar comigo? Mas veja, para ouvir a voz de Deus, às vezes você tem que mandar silenciar algumas outras vozes que estão dentro de você. E querido, essa é a nossa maior luta como pastor: silenciar as vozes dentro dos corações das pessoas que ecoam, sabe, de forma distorcida, com a voz que precisa ecoar aí dentro, a voz daquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, sabe, a voz daquele que é fiel para completar toda a obra que iniciou na sua vida. Essa voz precisa estar forte dentro de você. É como um rádio. Quem escuta rádio? Acho que quase ninguém, né? Escuta? Pastor Érica escuta rádio. Sabe? Mas para que ela escute uma rádio, ela tem que estar sintonizada naquela rádio. E se ela sintonizar em um lugar, as outras ondas de rádio não podem ser ouvidas por ela. Pode ou não pode? Às vezes é a mesma coisa no nosso coração. Às vezes, ao invés de a gente sintonizar Deus na nossa vida, sintonizar as promessas de Deus na nossa vida, a gente sintoniza aquilo que ouvimos do vizinho, a gente sintoniza aquilo que aperreou, sabe, o nosso coração, a gente sintoniza determinadas emissoras que tem que ser excluída do nosso meio evangélico, né? Deve ser realmente excluída, desligada, porque nos dão notícia que nos roubam a fé. Quantos aqui já receberam notícia que nos roubam a fé? E essas notícias, sabe, depois que entra, parece aquelas musiquinhas. Já viu aquela musiquinha que fica na mente da gente a vida toda ali? E a gente tenta se libertar daquilo, sai, a coisa não sai. Vai dormir, está lá aquela musiquinha tocando. Sabe, querido, é a mesma coisa. O diabo é especialista em fazer isso. Mas você precisa deixar ecoar dentro de você e na sua mente a voz do Deus Todo-Poderoso, daquele que era, que é e que há de vir sobre nós, com resposta, com significação, sabe, com desafios, sabe, e muitas vezes o silêncio de Deus pode ser apenas falta de sintonia sua, porque no momento que você parar para entrar em sua presença, sabe, sintonizar com Ele, sabe, se conectar ao propósito, ao chamado dEle na sua vida, você vai perceber que Ele continua o mesmo, e que as suas promessas não mudaram absolutamente nada.
Aquilo que Deus sempre te disse que ia fazer e que hoje você não acredita, Ele ainda continua dizendo: eu vou fazer, porque eu sou Deus. Eu não desisto de sonhos, eu não desisto de pessoas, eu não desisto, sabe, de realizar coisas grandes. Foi eu que um dia parei no céu, sentei e escrevi uma história que tinha o teu nome, que tinha você como protagonista, sabe, e essa história ainda está de pé, diz Deus, para algumas pessoas aqui nessa noite. Receba isso, sabe, Ele é onipotente, amém? Onipresente também. Isso significa dizer que Ele está em todos os lugares, sabe, mas não se manifesta em todos os lugares. Como assim, pastor? Ele é onipresente, está em todo lugar, sabe, mas não se manifesta em todos os lugares. Eu vou dar um exemplo de uma mulher, lá da África do Sul, que recebeu o desafio de mudar a realidade de uma população que era considerada a população mais violenta da África do Sul. O índice de criminalidade, de morte, de suicídios era altíssimo naquele lugar. E todo mundo já tinha feito vários projetos, todo mundo desistiu. E ela disse: olha, o meu projeto é baseado no amor. E ela foi lá, em apenas 15 anos, ela conseguiu diminuir os índices de criminalidade, os índices de suicídio, os índices de violência naquele lugar. As coisas começaram a mudar. E aí foi alguém dos Estados Unidos até lá perguntar para ela: o que foi que você fez para mudar uma cultura de violência assim tão forte? Sabe, parece que esse povo nunca conheceu Deus, parece que Deus nunca esteve aqui. E ela disse: Deus sempre esteve lá. Eu só precisei tornar Deus visível. E quando Ele apareceu, mudou a realidade. Queridos, eu aprendi muito com isso. Uma frase tão curta, mas encheu meu coração de expectativa. Quando nós viemos para o Canaã, sabe, era um lugar muito difícil de conviver. Era ou não era? Era um lugar inseguro. Era um lugar, sabe, que causava em algumas pessoas. Você vai para onde? Para o Canaã. Para o Canaã? Que você, tanto lugar para vocês ir, vocês vão para onde? Para o Canaã. Disse: para o Canaã. Hoje está todo mundo querendo vir para cá. Querido, sabe, é só apresentar aquele que pode transformar as coisas. Quem é que pode mudar as coisas? Você acha que Deus perdeu o seu poder? Você acha que a força de Deus está meio que fraquejando nos últimos dias? Você acha que há coisa impossível para Deus? Não. O problema é que muitas vezes, para que Ele esteja manifesto, é preciso que você o apresente, é preciso que você o revele, é preciso que você o mostre às pessoas. Olha para aí, toca aí na pessoa e diz: aí está a tua responsabilidade. Será que você tem mostrado esse Deus poderoso? Nós precisamos ser mais constantes, querido, mais constantes naquilo que a gente acredita. Eu apresento para algumas pessoas esse projeto e diz: não acredito que isso daí vai acontecer. Diz: problema seu, mas eu acredito. E Deus também está do meu lado dizendo que vai acontecer. Mas você vai precisar de muito apoio. Se ligar, eu não vou precisar de apoio de ninguém, porque o maior e o único apoio que eu preciso eu já tenho. Alguém tem dúvida disso? Alguém aqui tem dúvida disso? Sabe, mas você vai encontrar muitos entraves. Quem disse que ia ser fácil? Você quer as coisas fáceis? Eu acho que você veio para o lugar errado, porque no reino de Deus, sabe, o reino de Deus é tomado, sabe, à força muitas vezes. A força, não pela força, mas é tomado à força, pela presença de Deus naquele lugar. E é isso que nós temos como desafio. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, quando você tiver um desafio na sua vida: acredite no Deus que você serve. Não tenha textos como esse que a gente leu apenas como algo que nos faz lembrar de um Deus longe. Não, esse Deus está vivo dentro de você, próximo a você, para mudar a realidade que você apresentar para Ele hoje. Você crê nisso? Segunda chave que eu queria dividir com você é o seguinte: não tem a ver com o lugar, e sim com a presença de uma pessoa. Não importa onde você vai,
Não importa, sabe, o com quanto você vai, não importa com quantas pessoas, sabe, você conta. O que importa é se Ele está aí do seu lado. Qualquer lugar com Deus se torna o céu. Qualquer lugar com Deus se torna uma expressão de um reino que é poderoso para transformar, para quebrar cadeias, para libertar pessoas, sabe, para mudar a história, porque é o dia a dia do reino de Deus, é o dia a dia, é aquilo que nós vemos, é aquilo que nos apaixona em Deus, é porque todo dia Ele muda a história, todo dia Ele transforma a vida, todo dia Ele reconstrói casamento, todo dia Ele levanta pessoas que estavam caídas, todo dia Ele traz, sabe, quebra cadeias e traz libertação completa para aquelas pessoas que se sentiam presas e oprimidas. Ele é descanso, Ele é refúgio e Ele está vivo. Olhe para o seu irmão e diga assim: ei, acorde, Ele está vivo. Você precisa entender isso, Ele está vivo. Ele está vivo, querido, e se Ele tiver espaço, se Ele tiver espaço para se manifestar, o céu vem com Ele. Se cremos, nós vamos ver essas realidades serem manifestas aqui nesse lugar. Quantos creem comigo? Pode dizer amém. Veja a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás, venha a nós o teu. E você acha que, sabe, vinha o reino de Deus, o que você está pedindo quando você pede, venha o teu reino? Venha a paz, que só tem nesse reino. Venha a cura, que só existe nesse reino. Venha o milagre, que a gente só pode contar se esse reino vir. Quando o reino de Deus vem, Deus está presente, e aonde Deus está presente, não há impossíveis que não se dobre às possibilidades desse Deus. Toca no seu irmão e diga assim, sabe, pede o reino dele, porque ele vem junto. Quando o reino dele chegar na tua vida, ele vem junto. E o texto continua: e seja feita a tua vontade, como é que diz? Aqui na terra, como é feita no céu. É vontade, sabe, no céu que as pessoas andam chorando e sofrendo, andam desesperadas no céu. As pessoas andam, sabe, angustiadas lá no céu. Então a vontade de Deus tem que ser feita aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita lá no céu. Ou você não acredita na oração que você faz? Quantos aqui acreditam na oração que você faz? Você tem feito essa oração? Venha o teu reino, seja feita aqui a tua vontade, do mesmo jeito, da mesma forma que ela é feita aí no céu, sabe? E quando o reino vem, não importa onde é, ele traz a presença transformadora, sabe? Tem morte no pensamento daqueles que vivem no céu. E eu quero dizer uma palavra profética para você nessa noite. Eu tenho certeza que para alguns aqui o Espírito falou muito forte. Você tem desejado morrer, mas pede para que o reino de Deus venha na sua vida. Hoje Deus te trouxe aqui para te dar uma oportunidade. Esse espírito de morte nunca mais vai te atingir. Agora você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Venha o reino de Deus sobre a minha vida. Se você permitir que o reino de Deus venha sobre a sua vida, pode ter certeza que o espírito de morte nunca mais vai tocar a sua vida, porque aqueles que estão, sabe, vivendo o reino de Deus, aqueles que estão no ambiente onde a presença de Deus está, esse espírito não pode estar ali, ou um ou outro. E aí toca no seu irmão, diz: quem escolhe é você. Quem escolhe é você. Terceira chave que eu queria dar para você nessa noite é a seguinte: para você dizer sim, você tem que dizer não. Vamos repetir isso? Diga assim: para que eu possa dizer sim, eu tenho que dizer não. Para que você diga sim aos sonhos de Deus, você tem que aprender a dizer não aos seus próprios sonhos. Sabe por que você não vive os sonhos de Deus na sua vida? Porque você quer ainda que os seus sonhos aconteçam, e Deus tem algo melhor. Sabia disso? Vou dizer esse segredo bem baixinho. Ei, Deus
tem sonhos melhores para você. Deus tem sonho melhor para você. Você tem que dizer sim, querido, para a vontade de Deus. Agora, para dizer sim à vontade de Deus na sua vida, você tem que dizer não àquelas coisinhas que ainda gosta de fazer. Porque se você não conseguir dizer não a essas suas vontades, você nunca vai ser livre para dizer sim àquilo que Deus tem, sabe, para realizar em você. Você nunca vai ter a vontade plena do céu, sabe, impressa em teu coração. E antes, sabe, preste atenção, antes de você desenhar qualquer coisa, sonhar qualquer coisa, sabe, desejar qualquer coisa para você, antes de você ter essa capacidade de realizar isso, Ele já sonhou a teu respeito. Ele já, antes, a Bíblia diz, quando você era substância ainda informe, quando você não tinha esses olhos bonitos que você tem, sabe, esse corpo bonito que você tem, essa elegância da qual você recebeu do céu, antes de tudo isso acontecer com você, Deus já projetou algo sobre a sua vida, Deus já sonhou com isso, Deus já teve desejos em relação a você, sabe, lembra de Paulo, apóstolo? Paulo, ele foi criado para ser, sabe, um religioso exemplar. Ele estudou na melhor escola. Os pais de Paulo deviam ter uma expectativa gigante em relação a quem Paulo seria. E Paulo também, quando começou a estudar, eu acredito que ele teve expectativa de ser os melhores, sabe, da sua religião. É tanto que quem mais perseguia a igreja antes de ter um encontro com Jesus era quem? Era Paulo. Ele fechava a igreja, ele perseguia crentes, ele mandava pessoas morrer, mas um dia ele teve um encontro com Deus, e Deus disse: olha, Paulo, eu tenho uma expectativa completamente diferente dessa que os teus pais tiveram acerca da sua vida. Eu tenho uma expectativa completamente diferente dessa que você se empenhou tanto para ser. Você persegue como ninguém os cristãos, persegue como ninguém a igreja, mas sabe, não é isso que eu sonhei para você. Eu sonhei outras coisas, eu tive outros desejos acerca da sua vida. E olha só, sabe, essas expectativas, elas se cruzaram. Quando Paulo teve um encontro com Deus, Deus olhou para Paulo e disse: Paulo, você estudou, você é um cara zeloso como ninguém, você é um cara admirável, você é um cara que conhece a palavra como nunca, sabe, mas as suas expectativas, Paulo, são completamente diferentes das minhas expectativas para a sua vida. E quando isso aconteceu, houve uma ruptura, sabe, de uma das expectativas. E aí, Deus teve um encontro com Paulo e disse: e agora, Paulo? Duro é para ti brigar contra mim. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, Paulo: você quer viver as suas expectativas ou as minhas expectativas a seu respeito? Quantos aqui estão entendendo? Qual foi a que Paulo escolheu, queridos? Qual foi a expectativa que Paulo quis satisfazer? Paulo disse: eu quero viver as expectativas do Senhor. E ele se anulou. Agora imagina Paulo voltando para os seus amigos, dizendo assim, os amigos perguntando: e aí, quais são as igrejas que a gente vai fechar hoje? E Paulo olhando para ele dizendo: a partir de hoje eu não fecho igreja não, pelo contrário, eu vou ser o cara que mais abre igreja nessa terra. Aí disse os amigos, aí ele sai, encontra os amigos. Aí Paulo, quem é que a gente vai perseguir a partir de hoje, mandar para a cadeia? Ele disse: eu persegui alguém? Você está olhando para a pessoa que a partir de hoje vai ser o cara mais perseguido da história do cristianismo. As minhas expectativas mudaram, eu tive um encontro real com Deus. E agora não são as minhas expectativas que eu quero ver satisfeita, mas eu quero ver as expectativas de Deus sendo satisfeita na minha vida. Quantos têm esse desejo no fundo do seu coração? Sabe,
é isso que precisa queimar dentro de nós. É por causa disso que o Evangelho transforma, que o Evangelho muda, que o Evangelho reconstrói, que o Evangelho dá uma nova vida. Precisamos permitir a morte do velho, para que o novo homem, aquilo que Deus sonhou na nossa vida, comece a acontecer e mude a nossa história. É interessante isso. Agora as pesquisas nos mostram, querido, são terríveis. As pesquisas hoje das igrejas evangélicas no Brasil mostram que 70% dos cristãos não passaram por esse processo que Paulo passou. Estão na igreja, socialmente aceitos, mas não transformados. Não vivendo as expectativas do céu, não vivendo os sonhos do Pai, mas querendo estar aqui e participar das duas coisas. Eu quero viver a expectativa do céu e eu quero também viver as minhas expectativas. Olha para o seu irmão e diga assim: ei, isso não dá certo. Para que você diga sim, você precisa aprender a dizer não. Ei, querido, quem quer ficar com as duas coisas, eu vou dizer uma coisa bem baixinha aqui, de novo: vai ficar sem nenhuma. Não tem como você ficar lá e cá. Ou você é inteiramente de Deus, ou você é inteiramente seu e daquele que quer destruir os sonhos de Deus na sua vida. Você precisa decidir hoje, sabe? São aceitos, sabe, socialmente. Muita gente é aceita socialmente, mas sem transformação nenhuma. São pessoas que não conseguem mergulhar na profundeza do que é o Evangelho, que não conseguem ver o seu coração pulsar, sabe, em ver o céu se alegrar com aquilo que está acontecendo na sua vida. São pessoas que não se permitem serem transformadas, sabe, mudadas, restauradas, curadas, transformadas, libertas. Sabe, e por isso que muita gente, até dentro das igrejas, nos últimos dias se sente cansado, se sente frustrado, se sente superficiais, porque querem o Evangelho e a sua própria vida, mas você não dá conta de viver as duas coisas. Você precisa entender isso. Você não dá conta de viver as duas coisas ao mesmo tempo, ou uma ou outra. Qual é a que você está pronto para dizer sim a Deus nessa noite? Sabe, Deus tem um sonho contigo, e esse sonho não pode encontrar justo em você oposição, porque você quer viver outra coisa, porque você quer ser do seu próprio jeito, porque você quer que as suas próprias vontades prevaleçam. Sabe, em Paulo isso foi uma crise, sabe, o homem que você, sabe, está querendo deixar nascer dentro de você, esse homem precisa ser morto, porque Deus tem um projeto aí, Deus tem, sabe, algo grandioso. Aí você, sabe, você quer experimentar tudo, e sabe o que acontece? No final, você não consegue experimentar absolutamente nada, você não se sente pleno, você não consegue ter a paz, sabe, plena na sua vida, a certeza de que estar aqui com um objetivo, sabe, claro e específico, sabe, você não se sente útil, sabe, para o seu chamado, e isso você só vai ter quando você disser que o velho homem, sabe, possa diminuir você, possa morrer dentro de você, para que a nova criatura que Deus propôs nasça em você e tenha pleno poderes de direcionar sua vida e transformar tudo aquilo que precisa ser transformado na sua vida. Sabia disso? Sabe qual é a pergunta que eu queria que você saísse daqui, sabe, com ela ecoando na sua cabeça? Esse Glauco que você é, esse Walter que você é, esse Moacir que você é aquele que Deus sonhou para ele? Essa pessoa que você está sendo hoje, é aquela que os céus sonharam colocar aqui na terra, para transformar, influenciar,
mostrar, sabe, a essência de um lugar, sabe, que não é desse mundo, mas que nós fazemos parte. Você acredita que Deus tinha um projeto para Paulo? Você acredita que Deus tinha um projeto para ele? Sabe, sabia que ele tinha um projeto? Seus pais tinham um projeto, seus líderes tinham um projeto para ele, seus amigos tinham um projeto para ele, mas Deus também tinha um projeto. E é isso que eu quero que você saiba. Você pode ter vários sonhos, você pode ter vários projetos aí na sua vida, pode ter várias pessoas cheias de expectativa a teu respeito, mas eu quero dizer uma coisa: nesta noite eu quero convidar você, sabe, a atender a expectativa de uma única pessoa, que é o teu Deus, aquele que te ama acima de qualquer outra pessoa, que te criou, sabe, com um sonho lindo para acontecer aqui na terra. Para que você diga sim, você tem que aprender a dizer não. A quarta chave que eu queria compartilhar com você é que Deus quer exibir você. Você sabia disso? Quando você entende o projeto, aí Deus tem orgulho de mostrar você para as pessoas. Tem um texto que, gente, esse texto eu não consigo lembrar dele sem ser impactado emocionalmente. Quando o diabo vai lá no céu e Deus diz: ei, vem cá, diabo, vem cá. Você viu o meu servo Jó? Olha o gosto, sabe, dessa pergunta. Olha o orgulho que Deus tinha em dizer, bater no peito e dizer: você viu o meu servo Jó? Você viu, cara, ele é homem temente a Deus, fiel, que se desvia do mal, é alguém, sabe, que eu ponho a mão no fogo por ele. Será que Deus pode ter esse orgulho de apresentar para todo mundo, dizendo: você viu lá a minha serva Josilene? Poxa, olha para ela, que você vai ver o meu poder na vida dela. Ah, você viu lá, sabe, o meu servo andando? Olha só, e você olhar para ele e ver como eu me orgulho de tê-lo como servo, de tê-lo como filho. Não é interessante isso? Agora, olha o que é que diz João, capítulo 15, versículo 7. João, capítulo 15, versículos 7 e 8. Olha só, para você não achar que é eu que estou querendo dizer isso com as minhas próprias palavras. Diz assim: se você permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Pedirão o quê? Tem algum limite aqui? Qual o limite aqui do pedido? Qual o limite? O meu querer. Mas tem muita gente que o querer dele é desse tamanho, né? Ah, não, eu só queria, eu sou um coitadinho, não queria. Gente, se vocês soubessem de verdade quem é Deus, vocês olhavam para esse projeto que a gente apresentou aqui e diziam: isso aí ainda é muito pouco, nós podemos fazer ainda muito mais do que isso. Sabe? Pedirem o que quiserem. E eu pedi a vida toda porque nunca ia acontecer. Não é assim que o texto termina? É assim? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Gente, tem algumas pessoas que não estão vivendo isso aqui nessa noite. Impressionante isso. E eu pergunto por quê, cara? Deus quer mostrar você ao mundo. Deus quer mostrar você: ah, pastor, mas eu não quero pedir essas coisas, é por isso que eu não recebo. Tem alguém aqui que pede e não recebe? Tudo que vocês pedem, você recebe, não é isso? Tudo que vocês desejam acontece com vocês? Rapaz, vocês estão com medo de falar a verdade. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem pedido muita coisa e não tem recebido nada. Porque a Bíblia diz que tem muita gente que pede e não recebe porque pede. Pedir mal é o quê? Pede para os seus próprios interesses. Gente, aqui está a chave. O evangelho é tão simples, sabe? Ah, pediu para o desejo que era para estar morto, para as velhas necessidades que já deviam ter anulado na sua vida, está pedindo para satisfazer um desejo puramente egoísta e mesquinho, humano, natural, sabe, de alguém que já devia ter morrido com isso,
Por isso que não recebe. Mas se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Quantos aqui estão nele? É gostoso estar nele, porque a gente está nele é mergulhar. Eu aceito, aí dá um mergulho, entra nele. Se eu estou em Jesus, quantos aqui estão em Jesus? Tem certeza mesmo? Isso daí, né? Isso daí dá pra gente até ter certeza. Agora as palavras dele estão na tua vida? Aí o bicho pega. Aí a porta estreita. Aí o negócio fica complicado. Mas no dia em que isso for verdade na sua vida, você vai pedir o que você quiser. Sonha aí, o que é que você quer receber? Qual é o teu maior sonho? Não vai ser impossível. Mas para que esse sonho aconteça e seja feito, primeiro, tem uma condição no versículo. Deixa as minhas palavras permanecer em você. Deixa eu mudar o foco da tua estrada. Deus, deixa eu direcionar a tua vida. Você está indo para um caminho que não é esse o que eu sonhei. Não é essa a minha expectativa em relação a você. Não foi isso que eu projetei para você. Então não tem como eu te abençoar se você continuar caminhando nesse caminho. Eu só posso te abençoar, e essa palavra só pode ser verdade na sua vida, quando você seguir aquilo que eu tenho para você. Gente, qual é a coisa complicada que tem nisso? Eu querer viver dessa forma. É ou não é? Eu quero colocar os meus desejos. Eu quero colocar os interesses do velho homem. Sabe, é por isso que eu não recebo. Agora o texto continua dizendo, olha só. Próximo. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A glória de Deus, sabe, somos nós. Deus quer, sabe, ser glorificado através dos muitos frutos de Deus nas nossas vidas. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus espera que você dê muito fruto, para que as pessoas olhem para você e digam: glória a Deus, que coisa maravilhosa, que Deus grande que opera através dele, que Deus grande que opera através dela. Sabe, quando você entende isso, sabe, assim, sabe, a minha versão diz: assim vocês mostrarão ao mundo que são os meus discípulos. Você vai frutificar como nunca. Eu acredito nisso. Quantos acreditam? Sabe, Ele quer pegar você. Em outras palavras, deixa eu traduzir isso aqui. Ele quer pegar você, te encher de tanta bênção, te encher de bênção, sabe, multiplicar sobre a sua vida muitos frutos, muitos frutos, muitos frutos, e depois Ele quer usar você como outdoor da glória dEle nesta terra. Esse é o desejo de Deus, expressar para as pessoas que Ele está vivo. Ele está tão vivo que operou milagre na sua vida, que libertou os seus pais, que promoveu cura na tua casa, que restaurou o teu casamento, que fez milagres, sabe, que ninguém conseguia dar respostas na sua vida, e Ele quer pegar isso como outdoor da graça dEle para o mundo. Quantos que se dispõem a ser usado por Deus dessa forma? Querido, mas tem um preço. Olha para o seu irmão e diga assim: tem um preço. Olha para ele bem no fundo dele, se não é do teu jeito, não é da tua forma, não é cumprindo as tuas expectativas, não é fazendo do jeito que você sonhou, mas é vivendo o sonho, o projeto e a forma que um dia Ele teve para você. João 3,30 diz, João Batista diz: convém que ele cresça e que eu, enquanto as suas vontades estiver grande, Deus não vai competir com você por você mesmo. Eu vou repetir: Deus não vai competir com você por você mesmo. Ou você dá lugar para que Ele seja grande, ou Ele não vai interferir nesse processo. Sabia disso? Ou você diz: eu vou diminuir, eu vou me anular,
Eu vou ter que recusar determinadas coisas. Eu vou ter que alinhar a minha vida em determinados aspectos. Eu vou ter que dizer não para as minhas vontades que estão me levando para longe do projeto de Deus na minha vida. Eu vou parar de viver migalhas. Eu vou viver os muitos frutos que Ele tem para a minha vida. Eu vou deixar Deus me usar como outdoor, sabe, nessa cidade da sua glória, do seu poder, da sua grandeza. Eu decido isso sobre a minha vida, e a gente começa decidindo isso, anulando os nossos pitis, né, para ficar bonitinho. Tá gravando. Sabe, porque a gente é muito cheio de piti. É impressionante, não gosta de... Sabe, olha para o seu irmão e diz: ei cara, pare com isso. Você não tem que gostar de nada. Você tem que estar morto. Você tem que estar morto. Sabe, para que Ele seja grande na sua vida. Ou você quer viver essa vida de superficialidade? Essa vida, sabe, que não expressa. Você acha que Deus, sabe, não queria ser glorificado através de você? Não queria ser exaltado através da sua vida? Você acha que Deus está satisfeito com esse negócio aí que você está vivendo? Você só está vivendo porque você quer viver desse jeito. No dia que você anular e dizer: Deus, a partir de hoje está anulado as minhas expectativas, está anulado os meus sonhos, a partir de hoje são os teus que vão prevalecer. Preste atenção como a tua vida vai dar uma reviravolta tão gigante que você não consegue nem ver. Olha como é que Paulo viveu. Paulo não tinha mais amigos entre os da religião dele. Aí foi olhar para os cristianos: quem é que acreditou nele? Quem é que acreditou em Paulo que ele tinha se convertido? O cara era o pior perseguidor. Apenas uma pessoa na igreja acreditou nele. O resto, os apóstolos que andaram com Jesus, né, durante 3 anos, não conseguiram acreditar na transformação que Deus fez na vida de Paulo. Olha só, às vezes a coisa quando muda de uma forma tão radical, sabe, que, sabe, você vai precisar ser, sabe, resgatado, porque Deus nunca vai deixar você só. Deus sempre vai levantar alguém, e graças a Deus que Deus escolheu a melhor pessoa para cuidar de Paulo, que foi Barnabé, que não desistiu dele, e que o levantou para que ele fosse o maior dos missionários até hoje. Deus está preparando pessoas para cuidar de você. Não, toca aí na pessoa desse: olha, não tenha medo de tomar as decisões que você precisa tomar, porque Deus está preparando pessoas para cuidar de você. Sabe, aquela propaganda: para de sofrer, cara, né? Eu não sou adepto a esse tipo de coisa não, mas, né? Para de sofrer. Sabe como é que a pessoa tem prazer em sofrer? Sabe, há algo melhor para a tua vida. Olha o que é que 2 Coríntios 3:2 diz: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Olha para o seu irmão e diga assim: ei, isso se aplica na sua vida. Você é uma carta que é lida por todas as pessoas. Você pensa que as pessoas que andam com você não lêem você, que você não é essa carta? Olha só como essa carta tem que ser. O texto continua: vocês manifestam que são a carta de Cristo, produzida por nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus que está vivo. Olha para o seu irmão e diga assim: teu Deus não está morto. O Espírito dele está vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, e isto é, nos nossos corações. Sabe, você precisa ser essa carta. Agora, quantas pessoas estão lendo aquilo que você deixou escrever na sua vida? Porque ou você permite que Deus, o autor da tua vida, escreva a tua história, ou você mesmo escreve. Das duas, uma. Você não pode fugir da verdade de que você é uma carta. Mas você está deixando que as pessoas que estão lendo você vejam uma história de um Deus que é vivo, ou vejam a história de uma pessoa ambiciosa que quer viver os seus próprios desejos e vontades? O que é que as pessoas estão lendo na tua vida?
Estão lendo desejos humanos ou estão lendo sonhos celestiais? Estão lendo mesquinharia, sabe, puramente carnal, ou estão lendo, sabe, frutos espirituais, poderosos, transformadores, restauradores? O que é que as pessoas estão lendo na tua vida? Elas estão lendo, estão conhecendo que tipo de autor? O Deus Todo-Poderoso, Soberano, ou alguém, sabe, que é ousado, né, em achar que pode conduzir a sua própria vida do seu próprio jeito? Você já sabe o final das duas histórias, sabe ou não sabe? Olha para o seu irmão que assim, eu não vou nem dizer, porque eu acho que você já sabe. Sabe, e por último, eu queria passar mais uma chave aqui. Pare de tentar entender. Pare de tentar ter lógica. Pare de tentar raciocinar da forma humana. Sabe por que eu dou esse conselho? Porque é mais leve. Mas pastor, e a gente tem que entender o que está acontecendo. Não, você não precisa entender absolutamente nada. Olha o que é que diz Filipenses 4:7. Vamos ler juntos. Filipenses 4:7. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você viu aqui o princípio? E a paz que vai além do que a gente consegue compreender. E a paz que vai além do que a gente consegue entender. A paz que vai além da lógica. Eu vou dar um esclarecimento mais profundo para vocês acerca desse texto. Olha só, para você experimentar essa paz, quantos querem experimentar essa paz? Sabe, você está em um lugar, sabe, sonhando com um negócio desse, muito acima do que você pode, você está lá feliz, vivendo o projeto, no meio da angústia, mas seu coração está em paz, você dorme tranquilo, você não precisa usar os tarja preta, nem os antidepressivos, absolutamente nada, você bota a cabeça do travesseiro e dorme com tranquilidade, sabe, porque o seu coração está em paz, sabe, falta tudo, o bolso está vazio, mas o Deus da provisão está ali, e o teu coração está tranquilo, porque sabe que Deus não vai deixar que o justo dele passe necessidade, sabe, aquela paz que excede o entendimento, você só vai ter ela, sabe, quando você abrir mão de querer entender as coisas. Se você não abrir mão, sabe, do direito de entender, do direito da lógica, se você pegar a sua vida, deixa eu tentar explicar isso melhor. Se você pegar a sua vida e dizer, eu não vou viver pela lógica, eu abro o direito de receber explicação daquilo que eu vou viver. Se você não, sabe, dá o direito, não abdicar desse direito, você nunca terá essa paz que excede todo entendimento. Sabe, e essa paz é a coisa mais essencial que nós precisamos sabe, ter na vida, sabe, abra mão do direito de entender as coisas. Eu vou tentar explicar isso melhor, sabe, você consegue explicar o que você está vivendo hoje? Se você não consegue explicar, e nem quer explicar, é porque Deus está agindo na sua vida de forma poderosa. Se você tiver uma explicação para dar, é porque não foi Deus quem fez, foi o teu poder, foi o teu dinheiro, foi a tua sabedoria, foi a tua capacidade. É assim que a gente sabe se está sendo guiado ou não pelo Espírito. O que eu estou vivendo hoje aqui, sabe, esse lugar que eu estou hoje ocupando, eu tinha condições de estar aqui, eu tenho explicação para estar aqui. Se eu não tiver, é porque Deus está agindo na minha vida. E aí você não queira nem perguntar o porquê, sabe? Não é da sua conta, não lhe interessa.
Porque essa paz que te dá a certeza de estar no lugar, sabe? Eu estou aqui, sabe? Deus me colocou na empresa, nesse lugar aqui, eu não sei nem como. Cara, nem precisa perguntar. Deixa que essa paz, sabe, que está te colocando em alguns lugares, sabe, e você tranquilo, porque você não se esforçou, não passou a noite em claro para querer que aquilo acontecesse, não se desesperou, não se descabelou, não se encheu de remédio, não, foi Deus quem te colocou ali, sabe, e você está ali tranquilo, cara, fique lá, é Deus que está agindo. No dia que você começar e tiver explicação para tudo que acontece na sua vida, as coisas perdem a graça e perde a paz, porque aí você começa a confiar em você mesmo e na força da sua mão. E a Bíblia diz: maldito o homem que confia na sua própria força ou na força do homem. Apesar de sermos evangélicos, muitas vezes estamos seguindo uma lógica que é a lógica do mundo. Só vou se eu souber para que é, só faço se acontecer. Querido, você não precisa de resposta, a sua fé não precisa ser respondida. E eu queria concluir, e já queria convidar o pessoal para subir aqui. Queria terminar dizendo: não é o entender o que está acontecendo com você que é importante, mas é o descansar e confiar de que Ele sempre estará lá. Quem tem essa certeza não teme a nenhum desafio na sua vida. Quem tem essa certeza, não se preocupa com muito que precisa acontecer para que os sonhos se tornem realidade. Quem tem essa certeza sabe que ainda que passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará lá, e mal nenhum te atingirá. Essa certeza é o nosso maior tesouro, e essa certeza é uma certeza que não se explica. Quem consegue explicar uma paz que excede o entendimento? Por mais que você tente, no final das contas você vai saber que não vai conseguir explicar absolutamente nada. Absolutamente nada. Não vai fazer sentido para você. Deixa eu ser canal de Deus na sua vida hoje. Tem coisas que não vai fazer sentido para você. Não precisa fazer sentido. Mergulha, porque Deus está te chamando a um novo nível de vida, de inteireza, de relacionamento. Você não entende porque está aqui nesse lugar, nessa noite? Nem quer entender. Você não sabe o que os céus fizeram para que você estivesse aqui hoje. Você se pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta você nunca vai ter a resposta. Mas se você descansar, Deus vai suprir o que o teu coração sempre desejou e você nunca conseguiu suprir em outros lugares ou de outras maneiras. Hebreus 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Creia que Ele existe e tem um galardão, um presente, algo novo, uma história nova, algo especial para te dar. Creia que Ele existe. Mas não tem mais em Deus. Creia que Ele existe. Que está pronto a mudar a tua história, que está pronto a te levar a um nível que você nunca imaginou viver, e está pronto a começar a te usar de forma extraordinária, está pronto para, através de você, glorificar
o nome do Deus Todo-Poderoso. Não tem sentido, nem lógica, mas Deus quis. Creia. Por que eu, pastor? Por que desse jeito? Por que nesse bairro? Por que com essas pessoas? Ei, mergulha e confia. Ei, mergulha e acredita. Creia que Ele está vivo. Creia que Ele é Deus e que vai galardoar a sua vida. Sabe, você vai se sentir presenteado, presenteada por Deus. Creia. Romanos 4:18 diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe havia sido dito. O que é que tem sido dito a você da parte de Deus? Mesmo que seja contra a esperança, acredite. Sabe? E assim será a sua descendência, foi a palavra que ele ouviu. E sem enfraquecer na fé, levou contra o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa que Deus fez, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Saia dessa noite aqui plenamente convicta de que Deus é poderoso para cumprir aquilo que tinha lhe prometido. Saia daqui hoje plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir aquilo que lhe prometeu, meu amado. Hebreus 11:1 diz: ora, e fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Ei, você não precisa ver. Você não precisa ver. Presta atenção. Noé não precisou ver chuva para começar a construir a arca. Lembra? 100 anos. Ei, eu vou repetir: 100 anos sem chover, sem cair uma gota sequer do céu. Noé parou de construir a arca. Noé parou de acreditar na promessa. Noé, duvidou em algum momento de que Deus estava no negócio, de que Deus era vivo e poderoso para fazer. Não. Toda direção profética que Deus tem te dado é a respeito de algo que você ainda não está vendo, mas vai se cumprir, vai acontecer. Agora, se você for daqueles que só acredita vendo e quiser construir a arca quando o dilúvio começar, eu vou dizer para você: não dará tempo. Não deixe para fazer as coisas quando a chuva vier. Não vai dar tempo. Hoje é o dia da tua decisão. Hoje é o momento de você dizer sim para as coisas de Deus e não para as suas próprias coisas. Hoje é o dia de você dizer: Deus, não será mais o meu sonho, mas será o teu sonho na minha vida. Abraão tinha fé na promessa. Noé não se moveu, em outra coisa a não ser pela fé na promessa. E Deus tem levantado homens e mulheres deste lugar, que não se move por vista, mas se move por fé na promessa que Ele tem sobre as nossas vidas.
É por isso que eu sou o pastor mais feliz dessa terra, porque tem gente aqui que é ousado, que acredita comigo. Quando a gente diz, a gente vai mudar a história desse bairro, ele diz, pastor, vamos sim. Quando a gente diz que esse bairro vai ser o melhor bairro dessa cidade para se viver, ele diz, eu acredito nisso. Sabe, eu não preciso ver, eu só preciso acreditar na promessa. E Salmo 126, versículo 5 diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo consigo as respostas de um Deus todo-poderoso. Uau! Não importa o quanto a gente está sofrendo nessa hora, não importa o quanto a gente está chorando nesses caminhos, nós voltaremos com alegria, trazendo frutos de um Deus todo-poderoso. Ele está aqui, querido. Ele está aqui. Você sabe o que aqui diz Números 23, 19? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não se cumprirá? Eu acredito em um Deus que é fiel. Eu fico com Romanos 8:31. O que diremos, pois, à vista de todas essas coisas, de todas essas dificuldades, de todas essas limitações que nos apresentam, de todas essas vozes que ecoam contra? O que diremos nós diante de todas essas coisas? Eu digo a mesma coisa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem diz comigo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, se Deus é por mim, quem será contra mim? Pela sua família. Se Deus é pela sua família, quem será contra a sua família? E agora eu termino. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e a nossa socorro bem presente nas tribulações, porquanto não temeremos. Quantos vão temer aqui? Não temeremos, ainda que a terra se transforme, ainda que os montes se abalem nos meios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumergem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um Deus, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Quantos acreditam nessa palavra? Quantos acreditam nessa palavra? Você precisa tomar uma posição nessa noite. Qual expectativa você decide atender hoje na sua vida? Você quer viver os seus sonhos? Você soube hoje que Deus tem um sonho para você melhor do que o seu. Você quer viver os seus sonhos ou os sonhos dele? Sabe, quando você decide viver os sonhos de Deus, uma coisa é certa: tudo vai parecer incerto, mas tem uma coisa
que vai fazer toda a diferença. Nunca na sua vida você vai sentir de uma forma tão forte, tão poderosa, a presença de Deus ao seu lado, quando você começar a andar nos caminhos que Ele projetou para a sua vida. E o meu conselho é esse: tendo em vista tudo o que está te acontecendo, tendo em vista tudo que, sabe, tem se colocado diante de você, eu só quero que você saia daqui nessa certeza: se Deus for por você, se a presença dEle for forte na sua vida, você tem um ambiente que precisa para transformar, mudar, restaurar, libertar, curar, sabe, absolutamente todas as coisas da sua vida. Eu aconselho vocês nessa noite a escolher esse caminho, a sair dessas circunstâncias de dor, de incerteza, e, sabe, para um lado onde você decide não ver nada, mas aguça o seu ouvido para ouvir aquele que estará do teu lado, conduzindo as tuas, sabe, os teus passos. Não precisa tato, não precisa visão, precisa de um bom ouvido para ouvir a voz de Deus dizendo: vem, filho, eu projetei algo infinitamente melhor para você. Acredita, isso que te preocupa é fichinha para mim, eu já tenho solucionado. Anda comigo e tudo será diferente, em nome de Jesus.